Olá, amigos! Está entrando no ar o podcast Pensar. Um tempo de reflexão todos os dias na parte da manhã, para começarmos o nosso dia sempre com muita alegria e muita capacidade de pensarmos a vida. Vem comigo então e vamos aproveitar esse tempo de pensar, de pensamentos. Fique à vontade. Deus assim nos abençoe. Bom dia, meu povo lindo, meus amigos, minhas irmãs. Bom dia. Bom estar com vocês mais uma manhã, refletindo, pensando, estando aí na nossa condição de ser, de pensar. Essa condição de você é uma condição maravilhosa de colocar os nossos pensamentos organizados para entendermos um pouco mais sobre a vida, sobre as nossas experiências individuais, principalmente, dando aquele toque de Deus no negócio, porque sem Deus fica difícil. Então já começo desejando para você um excelente dia e que Deus esteja na tua vida, te fazendo vencer a cada momento. Quanto à ideia de Deus, aí você pode construir a sua ideia de Deus, fique à vontade. Eu desejo que você construa a melhor ideia sobre Deus. E uma das nossas ideias sobre Deus completa quem é Deus, Deus está muito além dos nossos pensamentos, muito além das nossas divagações, mas eu desejo que a tua compreensão sobre Deus seja uma compreensão das melhores, uma compreensão de um Deus que é amor, um Deus que se interessa por nós, um Deus que cuida do universo, da humanidade, um Deus que é contrário às ações maléficas, às ações humanas maléficas, Então que nessa manhã você possa estar cheio de Deus para te promover a alegria, te promover a salvação como espaço de libertação dos nossos maus momentos, das nossas debilidades humanas, que são muitas, mas na presença de Deus, tudo se transforma, tudo se firma e alcança uma melhor condição. Vamos então começar a pensar, a torcer, a seguirmos nesta melhor condição? Pois bem, então vamos começar a nossa reflexão, o nosso você, o nosso pensamento com a recordação daquilo que vimos ontem, Blaise Pascal, na sua obra Pensamentos, você que dá luz a esse podcast. Se você quiser saber um pouco mais, vai lá no episódio de ontem, mas nós falamos um pouquinho sobre essa obra, falamos como o autor, ele tem uma guinada, uma virada na sua experiência com a vida, quando tem uma experiência também transcendental com o divino. E ele começa a se dedicar a saber um pouco mais sobre Deus. Dá uma passadinha lá e você vai ouvir um pouco sobre isso. E ele escreve essa obra maravilhosa, sobre os pensamentos, e vai dar aquela condição maior às coisas do coração, das emoções internas, como que tendo uma razão própria, diferente da razão científica. E lógico, fizemos um contraponto também com a palavra lá de Provérbios, capítulo número 4, versículo número 23, que vai dizer assim: sobre tudo guarda o teu coração, que lá está as entradas, lá estão as entradas da vida, ou as saídas para a vida, os contatos com a vida. Guarda os seus pensamentos, as suas emoções, aquilo que internamente você concebe, porque é por aí que você vai fazer contato com as pessoas, e quando você faz contato com as pessoas, você libera tudo isso que está internamente de você. Ou seja,
alinhando aí a percepção de Blaise Pascal, né, sobre as emoções, a importância do mundo das emoções, das concepções internas, dos pensamentos com a nossa vida corriqueira, dia a dia, e a importância de guardar isso para nós. É bom quando podemos contar com amigos, desabafar, conversar coisas, e poder expor ideias. É muito bom, mas de uma forma geral, tenha cuidado com isso, para que você não possa depois se decepcionar. As emoções, as coisas do coração são muito importantes. Nós precisamos, para vivermos bem, nos resguardarmos daqueles que não se interessam tanto pelas nossas coisas do coração, pelos nossos pensamentos, pela nossa concepção de mundo, por aquilo que pensamos sobre as coisas. Bom, então essa palavra é muito boa, tá lá no podcast de ontem, dá uma olhadinha lá. Hoje eu quero começar ao contrário, com um texto bíblico, um texto de Provérbios, um texto de um livro sapiencial, um livro de sabedoria, lá Provérbios capítulo de número 1, a partir do versículo de número 20, e eu vou ler, queria que você acompanhasse a minha leitura. Vamos lá? Olha o que diz aqui, ó. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, ó nécios, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, vocês vão desejar o escárnio? E vocês, loucos, aborrecerão o conhecimento. Atentai à minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vocês o meu espírito, e vocês vão saber as minhas palavras. Mas porque clamei, porque vocês recusaram, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho e não quisesse a minha repreensão, também eu vou rir de vocês, vou rir da vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu vou zombar de vocês. E vindo o vosso terror, como a tempestade, e vindo a vossa perdição, como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então vocês vão me invocar, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não vão me achar, porque vocês aborreceram o meu conhecimento e não preferiram temer o Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, vocês vão comer do fruto daquilo que vocês fizeram, e dos seus próprios conselhos vocês vão se fartar. Os loucos são mortos por seus desvios. Os loucos têm a sua impressão de bem-estar e ela os leva à perdição. Mas o que me der ouvido, diz a sabedoria, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Como dissemos anteriormente, o livro de Provérbios é um compêndio sapiencial. Ele está ali no meio do que os judeus chamariam de ketubins, os escritos. São os escritos sapienciais, alguns outros escritos, como de Cantares, estaria ali também no meio desses escritos. Tradicionalmente ele foi atribuído a Salomão, e essa primeira parte de Provérbios é uma ideia muito diretamente atribuída a Salomão, mas no caso dessa parte que nós lemos, a partir do versículo de número 20, é especial demais na nossa percepção. E eu vou te dizer por quê. Não sei se você percebeu, o escritor, ele coloca a sabedoria
como sendo uma pessoa. Não sei se você percebeu isso. Dá uma lidinha lá, a partir do versículo de número 20, capítulo de número 1, a sabedoria começa dizendo assim, ó, grita, né? O autor começa dizendo assim: grita a sabedoria na rua, nas praças, ela levanta a sua voz. Do alto dos muros clama, a entrada das portas na cidade profere as suas palavras. Ou seja, como se a sabedoria fosse uma pessoa, uma senhora, né? E ela estaria nas praças gritando, falando sobre aquilo que lhe é próprio como sabedoria. E o texto vai falar que os homens não estão dando ouvido à sabedoria. A sabedoria ela grita e clama e os homens não estão atentando. Lógico, cabe aqui dizer que a sabedoria, quando escrita, né, quando esse texto foi escrito, não estava tratando de Jesus, tá? Não estava tratando de Jesus, embora o texto fale que a sabedoria estava lá no início, né, e a gente vai encontrar isso aí nos escritos, não quer dizer que era Jesus, mas somente o autor está usando uma figura de linguagem para dizer que a sabedoria é mais antiga que tudo. Só não é mais antiga que Deus, que é o Senhor da sabedoria, mas a sabedoria é mais antiga que tudo. Ela alcançou desde o início como uma pessoa, né? E aí aqui precisamos ler como figura de linguagem, né? Uma personificação, né? Como uma pessoa, ela é a mais antiga de todas. E então, no auge, né, da sua longevidade, a sabedoria grita nas ruas as suas sentenças para que os homens pudessem perceber aquela que conhece todos nós, né, a sabedoria do universo, a sabedoria não como sendo a detentora de uma pessoa, né, uma pessoa a detém, não. Para o autor, a sabedoria ela tem vida própria e ela domina sobre as suas ações e os homens precisam ouvi-la. Mas a sentença do autor aqui é que os homens não estão dando ouvido à sabedoria. Olha que provocação. É legal perceber também que ele diz que a sabedoria grita na rua, nas praças, em todos os lugares. Ou seja, ele está dizendo que a sabedoria está ao alcance de todos. A sabedoria está livre ao alcance de todos e a sabedoria pode ser encontrada em todos os lugares. Olha que legal também, né? A sabedoria não é um local, não é uma virtude a ser encontrada apenas nos locais de academia, nos locais de estudos aprofundados sobre a própria sabedoria, mas pode ser encontrado também na praça, né? Num bom bate-papo, na conversa entre amigos, no contato familiar. A sabedoria está em todo lugar, clamando para ser percebida. O problema é que o ser humano, aqui na visão do autor, não tem dado muita bola lá para a sabedoria. E uma terceira observação que eu gostaria que você percebesse nesse texto que nós lemos é que os homens só começam a buscar sabedoria, o ser humano só começa a buscar sabedoria quando as coisas ficam difíceis. Ele chama atenção para isso também. A sabedoria só é alcançada, só é buscada, melhor dizendo, quando as coisas se apertam, quando chega a tempestade, quando chegam os problemas, aí os homens correm para a sabedoria, para saber como lidar, e a sabedoria como resposta vai dizer para eles no texto: eu não quero mais saber de vocês, vocês vão ficar com os entendimentos de vocês quando vocês não queriam saber da sabedoria, né? Quando vocês não queriam saber daquilo que é próprio da sabedoria, dos seus ensinos. E aí não tem como você sobreviver. Parece muito conosco, né? Parece muito com a vida de algumas pessoas que só para perceber as coisas da vida, só para perceber a sabedoria do mundo, das coisas ao nosso redor, quando chegam os problemas. Mas quando chegam os problemas, já era, os problemas chegaram e agora tudo se torna mais difícil. Muitas pessoas esperam chegar o problema para ir atrás de sabedoria. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizer assim: poxa, se eu vivesse lá atrás, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, antes do problema,
eu teria evitado muita coisa. Mas não adianta. A sabedoria está na praça, a sabedoria está gritando e precisamos atentar no momento próprio, antes dos problemas, aquilo que a sabedoria tem para nos dizer. Um outro autor da Baixa Idade Média vai nos chamar a atenção nesse momento, né? Já que estamos falando sobre a sabedoria, não podia deixar de lembrar de um outro autor que se utiliza da mesma figura de linguagem, né? A personificação. Ele vai se utilizar dessa mesma figura de linguagem, só que dessa vez ele não vai utilizar a sabedoria, mas o seu contraponto, como já estava falando aqui, a loucura. A obra é o elogio da loucura de conhecidíssimo Erasmo de Roterdã. Não sei quantos já tiveram o contato, mas vale a pena, tá? Se você puder ter contato com essa obra em PDF, é uma obra lá do século XV, né? Início do século XVI, por aí assim. Essa obra vai ser escrita mais precisamente em 1509, início do século XVI. Essa obra está sendo escrita por Erasmo de Roterdã, que era da Basileia. A Basileia ali, os principados alemães, ele era vizinho e contemporâneo de Martinho Lutero, mas um católico, tá bom? E ele escreveu obras maravilhosas, era um homem intelectual, cultíssimo, e se propunha a estudar profundamente as escrituras, profundamente os pais da igreja, então um homem de um conhecimento vasto. Erasmo de Roterdã, grave esse nome, e a sua obra Elogio da Loucura. E essa obra ela tem uma especificidade. O Elogio da Loucura, ele vai escrever como uma crítica à sociedade da sua época, e é lógico, é um livro com uma personificação. A loucura está elogiando a loucura dos homens, né? Como os homens são loucos e como a sua ação de tornar os homens loucos estava influenciando a sociedade. Olha que inteligência! Se de um lado tem a sabedoria falando e você tem que levar a sério, agora tem a loucura falando. E aí? Você vai levar a sério a fala da loucura ou não? Será que a loucura estava falando a verdade ou estava falando a mentira? Será que a loucura estava tentando enganar ou a loucura simplesmente estava falando o que lhe era próprio na influência da humanidade que estava se tornando louca? Olha que interessante, olha que perspicácia desse autor maravilhoso, Erasmo de Roterdã. Ele é tão perspicaz para você perceber que, como eu falei, ele é contemporâneo de Martinho Lutero. Martinho Lutero coloca suas 95 teses, cria um problemaço para ele. Ele acaba sendo excomungado mais à frente pela Igreja Católica devido a essa problemaça. Mas Erasmo de Roterdã não. Inclusive o Papa da época de Lutero, né, o Papa Leão X, vai achar engraçado os escritos de Erasmo de Roterdã, mesmo tendo uma crítica ao próprio papado. Imagina a loucura, criticando o papado, criticando os sacerdotes. Os sacerdotes são tudo louco por isso e por aquilo. Imagina isso, né? Aí você fica naquela em cima do muro. Se você levar a sério, como você vai levar a sério a loucura? Você está levando a sério a loucura, a crítica da loucura. Então Leão X não teve como sair se não tomar como se fosse um texto de humor, um texto satírico. E não poderia condenar um homem a excomunhão por estar falando ou por estar escrevendo um texto de uma figura de linguagem onde a loucura estava colocando os seus elogios. Imagina isso. Olha que inteligência desse homem. E com isso ele acaba até se aproximando um pouquinho da reforma protestante, né, com as suas críticas e tudo mais, mas nunca se posicionou também totalmente a favor da reforma protestante, muito pelo contrário, né? Ele foi contrário aos resultados das revoluções que a reforma protestante
provocou na Alemanha da sua época. Ele também não se coloca a favor totalmente do catolicismo, mas se resguarda de complicações, de ter embates com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ao final da sua vida, acaba até por colocar ele como um cardeal, mas ele renuncia essa condição de cardeal e tudo mais. E depois que ele morre, aí sim a Igreja Católica ela começa a perceber o que era o seu escrito, e o seu livro acaba entrando para o Index Librorum Prohibitorum, que é o index, ou a lista dos livros proibidos da Igreja Católica, que agora não está mais tão proibido, já foi aberto para todos nós lermos. Concluindo, meus amigos, vamos para a conclusão então de tudo isso que nós falamos até agora, de Provérbios, e que fala sobre a sabedoria chamando a atenção, ou do nosso querido Erasmo de Roterdã, apresentando a fala da loucura, a sabedoria e a loucura como contrapontos, aí se pronunciando, com personificações, se pronunciando. Que conclusão podemos tirar disso? A primeira que eu trago é você perceber de quem está vindo os teus elogios. De onde vem os teus elogios? Tem vindo da sabedoria, dos conselhos da sabedoria, ou das palavras da loucura? Cabe aqui dizer que para Provérbios, que tem a sabedoria, para Provérbios, a sabedoria começava com o temor ao Senhor. Os homens tinham abandonado Deus, tinham abandonado o temor a Deus, estavam vivendo de acordo com as suas próprias vontades, com seus próprios desejos, estavam fazendo aquilo que viesse na cabeça, sem buscar serem mais sábios com a sabedoria sobre a vida. Cabe aqui dizer também que a loucura, falando que lhe era próprio, já tinha atribuído aos homens uma condição de não perceberem Deus nos seus dia a dia. Olha o que Erasmo de Roterdã, como eu disse, que ele era católico e tudo mais, conhecedor da palavra. Olha o que ele vai dizer na sua obra. Ele diz assim, de todas as provas, a que decepa a cabeça do touro é a frase: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E lógico, ele estava falando da frase de Jesus para os seus algozes, dizendo que aqueles que não o viam como Cristo ali, estavam lhe crucificando, eram pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, ou seja, estavam agindo fruto das suas próprias loucuras. E ele estava pedindo perdão ao Pai para que aqueles homens não fossem condenados porque eram loucos, não sabiam o que faziam. Perceba bem como Erasmo de Roterdã também concorda que o afastamento de Deus provoca uma loucura na mente humana. Bem, na sua obra O Elogio da Loucura, ele vai citar outros textos, e um interessante é a conversa de Paulo com Timóteo, e onde Paulo vai dizer que Deus usou de misericórdia para com a incredulidade dele, porque era fruto da sua ignorância, ou seja, a falta de fé de Paulo para com Deus, em Deus, era fruto de uma ignorância, da sua loucura de tentar viver de acordo com a sua vontade, não perceber Deus na sua vida, no seu dia a dia. Olha como é que se parece, aí se aproxima muito daquilo que Provérbios estava falando, sobre a sabedoria. Pensar é importante para adquirir sabedoria. Nós estamos aqui no exercício da busca pela sabedoria, não é diferente disso. Então, quem tem te elogiado? Ou qual elogio você tem percebido melhor? O elogio da sabedoria ou o elogio da loucura? Eu espero de todo o coração que, se você não tem vivido buscando perceber o elogio da sabedoria e ouvindo só a loucura,
que tem a ver com os nossos desejos desenfreados, as nossas vontades exacerbadas, tem a ver com os nossos afastamentos de Deus. Se você até hoje tem buscado o elogio da loucura, busca agora o elogio da sabedoria. Ouvindo esse podcast, se você foi iluminado a pensar que até então você tem buscado só a loucura e não a sabedoria, comece a buscar a sabedoria. E a sabedoria começa com uma sentença: temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Começa a temer a Deus. Tanto Erasmo de Roterdã quanto o autor de Provérbios tinha essa certeza. Temer a Deus provoca em nós uma sabedoria necessária para buscar Deus em todas as coisas. Faça isso então, querido. Comece o seu dia buscando ao Senhor, comece o seu dia buscando sabedoria em Deus, para que você possa viver o restante do seu dia na presença do Senhor, como falamos lá no início, uma presença que muda todas as coisas, a presença do divino, a presença divina do Senhor muda todas as coisas em nós. Bom, busca a sabedoria, deixa a loucura de lado e comece a viver uma vida na presença do Senhor. É o que eu tenho para você nesse dia, para compartilhar com você nesse dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha um excelente dia em nome de Jesus. Esse foi o nosso podcast e eu espero que você tenha gostado. Até a próxima, e se tiver alguma contribuição, nos envie uma mensagem, estaremos aguardando. Muito obrigado e que Deus te abençoe.